Olá, pessoal, sejam extremamente bem-vindos a mais um vídeo do professor Arineu. Vou trazer uma série de resumos de matemática básica e nós vamos dar início aqui com potenciação e radiciação. Vamos lá. Então, nós vamos ver aqui as propriedades da potenciação, falar sobre expoente inteiro e negativo. Na radiciação, vamos falar sobre expoente fracionário racional e as propriedades da radiciação. Vamos começar aqui, então, com a potenciação. Definido aqui a elevado a x igual a b, nós temos aqui que o a é a base, né? O x é o expoente e o b é a potência, é o resultado da multiplicação. Então, uma potência, pessoal, uma potenciação é uma multiplicação onde esse número aqui, que nós vamos chamar de base, que é o a, ele vai multiplicar ele mesmo várias vezes. E quantas vezes ele vai aparecer no produto vai ser indicado pelo expoente. Então, a elevado a x igual a b, nós temos que uma base elevada ao expoente é um produto onde a base vai se multiplicar várias vezes e o resultado desse produto, dessa multiplicação, é exatamente a potência, ok? Então, considerando aqui uma base positiva, né, a potência ela vai ser positiva. Se a base é positiva, o resultado, independentemente do expoente, vai ser sempre positivo. Então, não existe a possibilidade de você ter uma base positiva e o resultado da potência dá negativo. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho 2/3 elevado a 4. Então, aqui eu posso escrever, né? 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3, que seria o produto de frações. Ou aqui eu posso individualmente elevar o numerador e elevar o denominador a esse expoente. Então, aqui eu vou ter 2 elevado a 4 sobre 3 elevado a 4. Agora, 2 elevado a 4 vai ser 2 vezes 2 vezes 2, né? 4 vezes, que dá 16. E o 3 elevado a 4 vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81. Então, 2/3 elevado a 4 vai ser 16 sobre 81. Então, se nós temos uma base positiva, obrigatoriamente a potência, ou seja, o resultado da multiplicação, vai ser positivo. Na base negativa, ora, quando eu tenho uma base negativa, eu posso ter a potência positiva ou negativa. Vai depender de quem? Do expoente. Se o expoente for par, nós teremos que a potência vai ser positiva. Por quê? Porque aí funciona a regra de sinais. Por exemplo, no caso aqui, eu tenho, do exemplo anterior, eu tenho 2/3 elevado a 4, né? No caso aí, se essa fração fosse negativa, eu teria o quê? Menos vezes menos, vezes menos, vezes menos. Teria 4 vezes, né, o sinal de menos. Aí nós teríamos menos com menos dá mais, aí mais com menos dá menos, e menos com menos dá mais. Ou seja, eu vou ter sempre pares de sinais iguais. E o que é que acontece? Sinais iguais, o resultado dá positivo, ok? Agora, se o expoente for ímpar, eu vou ter o quê? Eu vou estar sempre sobrando um sinal, né? No caso aí, negativo. Então, por exemplo, se eu tenho 2/3 elevado a 3, eu teria menos com menos, que daria mais, e com outro menos, daria menos. Ok? Então, bora lá. Recapitulando aqui para não ficar confuso. Base negativa pode dar positivo se o expoente for par. Ou seja, qualquer potência, qualquer base negativa, elevada ao quadrado, elevada à quarta, elevada à sexta, elevada à oitava potência e assim por diante, vai dar positivo. Agora, se o expoente for ímpar, então eu tenho menos 2 elevado a 3, por exemplo. Como o expoente é ímpar, a potência vai dar negativa. Tranquilo isso? E se a base for positiva, o resultado é sempre positivo. Vamos dar aqui um exemplo. Eu tenho menos 3 elevado a 4. Então, aqui eu tenho menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Observe que eu tenho aqui ó, menos com menos mais com menos menos, menos com menos mais. No caso aqui é que eu vou ter sempre pares de sinais iguais. Então, se eu tenho pares de sinais iguais, vai dar sempre positivo. Então, aqui eu tenho 3 elevado a 4, que dá 81. Já eu tenho aqui menos 1/2 elevado a 3. Então, você vai ter aqui menos 1/2 vezes menos 1/2 vezes menos 1/2. Então, menos com menos dá mais e mais com menos dá menos, né? Então, você vai estar sempre sobrando um sinal de menos. Então, você vai fazer os pares ali, que vai dar positivo, e vai ter um menos sobrando. Aí, positivo com negativo vai dar negativo. Tranquilo, pessoal?
Continuando aqui, algumas propriedades das potências que a gente utiliza bastante, né? Produto de potência de mesma base. Então, eu tenho aqui A elevado a M vezes A elevado a N. Como eu tenho aqui bases iguais, o produto dessas potências vai ser dado por quê? Você repete a base e soma os expoentes. Então, produto de potência de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Exemplo. Tenho aqui 5 ao quadrado, vezes 5 elevado à terceira potência. Eu repito a base, que é 5, e somo os expoentes, 2 mais 3. Então, 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3 vai dar igual a 5 elevado a 5. Ok? O quociente de potência de mesma base. Aí, nesse caso, a gente subtrai, né? Então, se eu tenho aqui um quociente de potência de mesma base, A elevado a M dividido por A elevado a N, isso aqui vai ser o quê? Você repete a base e subtrai os expoentes. Lembrando que a base ela tem que ser diferente de zero, porque nós não podemos ter o denominador igual a zero. Ok? Exemplo aqui, eu tenho 2 elevado a 6, dividido por 2 ao quadrado, que vai ser 2 elevado a 6 menos 2, 2 elevado a 4. Tranquilo, pessoal? Então, são duas propriedades bem interessantes e bem importantes que a gente utiliza muito. Produto de potência mesma base, repete a base, soma os expoentes. E quociente de potência mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. Tranquilo? Potência de potência também é uma propriedade bastante importante que a gente tem que ter ela aqui na mente, né? Eu tenho A elevado a M elevado a N. Então, nesse caso aqui, você faz o quê? Você repete a base e multiplica os expoentes, ok? Então, exemplo, eu tenho 3 ao quadrado, tudo isso elevado a 3. Isso aqui vai ser o quê? 3 elevado a 2 vezes 3, ou seja, 3 elevado a 6. Tranquilo? Potência de um produto. O que é que nós temos aqui? Eu tenho A vezes B elevado a M. A potência de um produto a gente transforma num produto de potências. Então, eu tenho aqui, ó, A vezes B, né, dentro do parênteses aqui, elevado a M. Então, você vai elevar todos os fatores que estejam dentro dos parênteses, você vai elevar o mesmo expoente. Então, eu tenho aqui A vezes B elevado a M. Isso aqui vai ser A elevado a M vezes B elevado a M. Exemplo, 5 vezes 4 elevado ao quadrado, isso aqui vai ser 5 ao quadrado, vezes 4 ao quadrado, né? Que, evidentemente, dá 20 ao quadrado. Ok, pessoal? Potência de um quociente. Basicamente, a ideia é a mesma. Eu tenho A dividido por B, né? A sobre B elevado a M. Então, você vai fazer o quê? Você vai elevar cada um dos termos da fração ao expoente. Então, A sobre B elevado a M vai ser A elevado a M dividido por B elevado a M. Evidentemente, aqui o B tem que ser diferente de zero, porque nós não podemos dividir por zero. Ok? Então, exemplo, 4 nonos elevado ao quadrado, você vai ter o quê? Você vai ter 4 ao quadrado dividido por 9 ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado, que é 16, dividido por 9 ao quadrado, que é 81. O importante aqui é, se você tem uma fração elevada ao expoente, você pode elevar o numerador e o denominador àquele expoente. Expoente inteiro negativo. Quando a gente tem uma potência com expoente negativo, o que é que a gente faz? A gente inverte a base. Então, eu tenho aqui A elevado a menos N, o que é que nós vamos fazer? Você inverte a base e muda o sinal do expoente. Então, eu tenho A elevado a menos N, isso aqui vai ser 1 sobre A elevado a N, ou seja, 1 sobre A elevado a N, né? Obviamente, porque 1 elevado a N dá 1, e no denominador nós vamos ter A elevado a N. Lembrando que nós estamos falando aqui de expoente inteiro, né? Expoente aqui tem que ser inteiro, tranquilo? E, evidentemente, a base tem que ser diferente de zero. Então, um exemplo aqui, 3 elevado a menos 2. Então, a gente inverte a base, o 3, o inverso é 1/3, e o expoente que era menos 2 passa a ser 2. Então, agora a gente tem 1/3 elevado ao quadrado, que vai dar 1 ao quadrado, que é 1, dividido por 3 ao quadrado, que é 9, ok? E no caso de uma fração elevada a expoente negativa, eu tenho aqui menos 3/5 elevados a menos 1. O que é que eu vou fazer aqui? Eu inverto a base. Quem é o inverso de menos 3 sobre 5? É menos 5 sobre 3. E o expoente que era negativo passa a ser positivo. Aí eu tenho menos 5/3 elevado a 1. Evidentemente, como eu tenho uma base negativa e o expoente é ímpar, o resultado dá negativo, né? Então, menos 5/3 elevado a 1 vai dar menos 5/3. Tranquilo, pessoal? Vou dar mais exemplos aqui. Agora eu tenho essa expressão numérica
que vai aqui precisar que a gente utilize essas propriedades que a gente viu aí. Eu tenho 1 meio elevado a menos 2, mais, aqui abre colchetes aqui, eu tenho 2 elevado a menos 1, menos 2 elevado a menos 1, tudo isso elevado a menos 1. O que é que nós vamos fazer aqui? Nesse primeiro caso, 1 meio elevado a menos 2, eu inverto a base, então quem é o inverso de 1 meio? É 2 sobre 1, né? E o expoente passa a ser positivo. Eu mudei o sinal do expoente. Mais 2 elevado a menos 1, eu inverto a base, que é o inverso de 2, 1 meio. Então vai ficar 1 meio elevado a 1, né? Porque eu mudo o sinal do expoente. Menos, aí aqui eu tenho, né? Menos 2 elevado a menos 1. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou inverter essa base aqui, que é o inverso de menos 2, é menos 1 sobre 2. E o menos 1 aqui, que é o expoente, passa a ser 1, por isso que ele não é escrito aqui. Então, eu fiz aqui as devidas mudanças, ficamos com essa expressão, 2 sobre 1 elevado ao quadrado, mais 1 meio menos 1 meio, tudo isso elevado a menos 1. Então, vamos aqui resolver o que está dentro dos colchetes. Primeiro aqui o parênteses, né? 2 sobre 1 é 2, elevado ao quadrado dá 4. E aqui eu tenho 1 meio, aí aqui menos vezes menos vai dar mais, então 1 meio mais 1 meio, que vai dar o quê? Vai dar 1, né? Tudo isso elevado a menos 1. Então, eu tenho 4 mais 1 meio mais 1 meio dá 1. 1 elevado a menos 1. O que é que eu faço? Inverto a base. Isso que é um inverso de 1. É 1. Aí fica 1 elevado a 1, que dá 1. E 4 mais 1 é 5. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Vamos falar agora sobre a radiciação, que é a operação inversa da potenciação. Então, eu tenho aqui, ó, raiz enésima de A igual a B, onde esse N é o índice, né, que vai dizer se é a raiz quadrada, a raiz cúbica, a raiz quarta, etc. O A, que está dentro do radical aqui, é o radicando, e B é a raiz, que é o resultado da radiciação. Então, quando eu tenho aqui raiz enésima de A igual a B, o que é que significa? Significa que se eu pegar esse B aqui e elevar a N, ele vai dar exatamente o A, que é a operação inversa da potenciação. Então, se eu pegar B elevado a N, o resultado tem que ser o A. Tranquilo, pessoal? Exemplo aqui, eu tenho raiz quinta de menos 32. Eu quero saber qual é o número que eu elevo a 5 que dê menos 32, né? No caso aqui, eu posso fatorar esse menos 32, ele vai ser menos 2 elevado a 5. Lembrando aí, pessoal, que como o expoente aqui é ímpar, né, a base aqui é negativa, então a potência daria negativa. Então, se a gente fatorar o menos 32, ele vai dar exatamente menos 2 elevado a 5. Aí, nesse caso aqui, nós temos que o número que é elevado a 5, que dá menos 32, é o próprio menos 2, ok? Então, por que a raiz quinta de menos 32 é menos 2? Porque menos 2 elevado a 5 dá menos 32. Exatamente essa é a ideia por trás da radiciação. Aqui eu tenho outro exemplo, raiz cúbica de 8 milésimos, né? 0,008 é 8 milésimos. Aqui a gente vai transformar numa fração, então eu tenho uma raiz cúbica de 8 sobre 1000, né? Que é 8 milésimos. Aí a gente vai fazer aqui o seguinte, o 8 fatorado é 2 à terceira, e o 1000 fatorado é 10 ao cubo. Então, nós temos aqui, qual é o número que é elevado ao cubo da 8? É 2. Então, por isso que nós temos aqui que a raiz cúbica de 8 é 2. E qual é a raiz cúbica de 1000? Qual é o número que é elevado ao cubo da 1000? Exatamente o 10, né? Porque 10 à terceira vai dar 1000. Então, a raiz cúbica de 2 à terceira sobre 10 à terceira é exatamente 2 sobre 10. Tranquilo, pessoal? É 2 décimos, ou seja, 0,2. Então, por que a raiz cúbica de 0,008, ou seja, de 8 milésimos, é 0,2? Porque 0,2 elevado ao cubo vai dar 0,008. Tranquilo? Vamos lá. Expoente fracionário racional. Aqui é interessante que é uma relação onde você pode transformar uma potência numa raiz e vice-versa, uma raiz numa potência. Então, eu tenho aqui A elevado a M sobre N. Né? Eu tenho uma potência com expoente fracionário. O denominador ele vai ser o índice da raiz e o numerador vai ser o expoente do radicando. Então, se eu tenho aqui A elevado a M sobre N, isso aqui vai ser igual a raiz enésima
de A elevado a M. Então, quando eu tiver uma potência com expoente fracionário, o denominador vira o índice da raiz e o numerador vira o expoente do radicando. Exemplo aqui, 4 elevado a 1 meio. Então, isso aqui vai ser a raiz quadrada de 4 elevado a 1. O 2 aqui, que é o denominador, vira o índice da raiz, e o 1, que é o numerador, vira o expoente do radicando, que no caso aqui vai ser a base 4. Então, 4 elevado a 1 meio é a raiz quadrada de 4 elevado a 1, que é a raiz quadrada de 4, que é 2. Outro exemplo, 1/9 elevado a menos 3 meios. Então, o que é que a gente faz aqui? Como o expoente é negativo, a gente inverte a base para mudar o sinal do expoente. O inverso de 1 sobre 9 é 9. Então, vai ficar 9 elevado a 3 meios, né? Eu mudei o sinal do expoente. O expoente era negativo, passou a ser positivo. Agora eu tenho 9 elevado a 3 meios. O denominador vira índice e o numerador vira expoente. Então, eu tenho a raiz quadrada de 9 elevado a 3. Ok? No caso aí, nós temos que a raiz quadrada de 9 elevado a 3 vai ser 3 elevado a 3, né? Que dá 27. Por que isso? Porque nós temos aqui que a raiz quadrada de 9 é 3. Como ela está elevada ao cubo, vai ser 3 ao cubo, que vai dar 27. Tranquilo, pessoal? Algumas propriedades da radiciação semelhantes a que a gente viu na potenciação. Tenho aqui produto de raízes, né? Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B, vai ser o produto das raízes. Na verdade, vai ser a raiz do produto, né? O produto de raiz é a raiz do produto. Lembrando que essas propriedades elas são de mão dupla. Então, eu tenho aqui raiz enésima de A vezes raiz enésima de B, vai ser a raiz enésima de A vezes B. E eu posso também, né, fazer o processo contrário. Exemplo, raiz quarta de 2 vezes raiz quarta de 3 vai dar a raiz quarta de 2 vezes 3, ou seja, raiz quarta de 6. Essa propriedade também funciona para divisão. Então, se eu tenho aqui o quociente de raízes, eu posso transformar numa raiz do quociente. Então, aqui eu tenho raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B, eu posso escrever como sendo a raiz enésima de A sobre B. Exemplo, raiz cúbica de 6 dividido por raiz cúbica de 2. Isso aqui eu posso escrever como sendo uma única raiz, a raiz cúbica de 6 dividido por 2, ou seja, a raiz cúbica de 3. Tranquilo, pessoal? Mas outra propriedade aqui, que é a potência de uma raiz, ok? Eu tenho a raiz enésima de A elevado a M. O que é que acontece com esse expoente? Ele vai para o radicando. Tranquilo, pessoal? Eu tenho aqui raiz enésima de A, vai ser elevado a M, vai ser a raiz enésima de A elevado a M. Exemplo, raiz cúbica de 2 ao quadrado vai ser raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado, ou seja, a raiz cúbica de 4. Agora eu tenho raiz de raiz, né? Aqui é uma propriedade bem interessante e bastante simples também. Eu tenho raiz enésima da raiz emésima de A. Isso aqui vai ser o quê? Eu multiplico os índices das raízes. Então vai ser a raiz m vezes n de A. Exemplo, raiz cúbica da raiz quinta de 3 vai ser a raiz 3 vezes 5 de 3, ou seja, a raiz 15 de 3. Então, se você tiver raiz de raiz de raiz de raiz, é só você multiplicar os índices, mantendo aí o nosso radicando. Tranquilo, pessoal? Então, a gente encerra aqui essas propriedades das potências e da radiciação, lembrando que aqui é só um resumo, certo? Essas propriedades aqui eu não demonstrei, isso aqui a gente encontra a demonstração nas aulas de conteúdo que são mais detalhadas. Aqui a gente está apenas dando um leve resumo e, obviamente, a gente tem que se aprofundar mais nisso aqui, só que não é o objetivo dessas aulas, aqui é só para a gente dar um resumo. A gente, no próximo vídeo, vai voltar com outro tema, sempre dando uma visão geral e, evidentemente, para a gente se aprofundar nisso, a gente vai apresentar alguns exercícios e vou deixar aqui uns cardzinhos das aulas com essas propriedades demonstradas, ok? Espero que vocês tenham apreciado, deixem aí seus comentários, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!